Olá, daqui a pouco estamos começando a nossa live aí sobre a fragilidade da venda e hoje vamos falar aí sobre o vendedor que pode transformar a vida da sua empresa, pode transformar a vida da sua empresa para melhor, né? Para fazer com que ela venda cada vez mais. Só aguardar mais uns 5 minutinhos para as pessoas chegarem, nem 5 minutos, vamos começar um pouquinho antes, para que a gente tenha um aproveitamento aí muito bom dessa aula de hoje, porque como você sabe, né, sem venda a gente não vai para lugar nenhum. Então esse é um assunto importantíssimo para a gente falar hoje. A fragilidade da venda, que é uma das fragilidades aí mais perigosas, mais complicadas de a gente gerenciar. As pessoas estão chegando. Quiser dar um alô aí para quem está chegando? Estão falando de onde aí? Estão falando de São Paulo? Estão falando de que região do Brasil? Pode começar a dar um alô aí. Começar daqui a 2 minutinhos, ok? De novo aí vamos falar hoje sobre a fragilidade da venda, que é uma fragilidade bem perigosa que pode derrubar a nossa empresa. Porque sem vendas a gente não vai para lugar nenhum, não é verdade? Deixa eu fechar aqui só uma janela aberta aqui. Sem venda não vamos para lugar nenhum. E aí, vocês estão falando de que local? Estão me ouvindo bem? Estão conseguindo me ouvir bem? Dá um sinal aí para mim se estão ouvindo bem. Lucas, como é que vai, Lucas? Tá me ouvindo bem, Lucas? Ah, então ótimo. Você está falando de onde, Lucas, hoje? Você tá onde hoje? Ah, tá ótimo. Multi-Office também entrou aqui. Quem é que está aí pela Multi-Office? Ah, tá ouvindo bem também, né? Novo Hamburgo, é isso, Lucas? Rio Grande do Sul. Muito bem, não quis vir para São Paulo, não? E aí, qual é a expectativa de vocês hoje dessa live? Vamos falar sobre venda, né? Vamos descobrir como é que a gente faz para triplicar as vendas da nossa empresa. Tá bom triplicar ou é pouco? É pouco triplicar? Queremos aumentar para quanto aí? Eu vou contar algumas histórias para vocês hoje que mostram que a gente consegue triplicar as vendas aí. Não quer dizer que é fácil de fazer, mas é bem simples, a receita é bem simples e hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. A fragilidade da venda. Qual é a expectativa de vocês hoje para essa live? Vamos me falando aí. Está todo mundo vendendo bem aí nas empresas? Estamos vendendo bem aí ou não? Ou está mais ou menos? Estamos querendo melhorar as vendas? Querendo melhorar, não é isso? Muito bem, então acho que a gente pode começar, né? Vamos começar então. Bom, então hoje nós vamos falar da fragilidade da venda, especificamente, que é uma fragilidade que atinge as empresas de uma maneira geral, mas atinge principalmente as pequenas e médias empresas, porque
por falta de estrutura mesmo que essas empresas têm de vender. As pequenas e médias, elas têm mais dificuldade para contratar uma equipe de vendas, como as grandes empresas fazem, por isso as vendas são mais difíceis de acontecer por um lado. Essa fragilidade realmente ela atinge de maneira maciça ali as médias e atinge as empresas quase que na totalidade. E o problema é que sem vendas nenhuma empresa vai longe. Não vai longe a longo prazo e muitas vezes não vai longe nem a médio prazo. Você tem que vender para que entre dinheiro na empresa e você consiga com isso progredir e ter dinheiro para investir, né, na empresa e por aí vai. Então, vendas é uma das atividades mais importantes que a empresa tem que ter. Por isso que essa fragilidade atinge as empresas de uma maneira geral, muito fortemente. E hoje nós vamos falar sobre, vou lhe ajudar vocês a localizar ali um vendedor que vai transformar a vida da sua empresa, porque para que a gente venda, podemos ter um vendedor bom, a gente tem que ter um vendedor ótimo, aquele, né, melhor vendedor do mundo. E sobre isso que a gente vai falar hoje. O título da live de hoje é o vendedor que vai transformar a sua empresa, que vai transformar o destino da sua empresa. Essa é o nosso tópico de hoje. Bom, esse é um canal que fala sobre riscos e fragilidades, para quem não me conhece ainda. Um canal que fala sobre riscos e fragilidades. É um assunto inédito no Brasil, esse canal. Ele tem um conteúdo inédito quando se fala para pequenas e médias empresas, porque esse assunto, gerenciamento de riscos e fragilidades, o conteúdo que é gerado sobre esse assunto é mais para as grandes empresas, então esse é um canal inédito. O assunto que vocês vão ver aqui, ele não é encontrado facilmente para o pequeno e médio empresário. A fragilidade, ela impede a empresa de crescer. Se você tem fragilidade, isso atrapalha quando não impede sua empresa de crescer. E muitas vezes acontece o pior, acontece que a empresa cresce, porque ela tem fragilidade, ou seja, ela está sustentada em bases que não são sólidas, ela termina quebrando lá na frente, que é pior do que você não crescer. E o método que eu ensino diz que se você corrigir essas fragilidades, as chances de sucesso aumentam bastante. Eu vou pedir que vocês dêem um like lá na minha página no Facebook, se não fizeram ainda, e que também vou colocar aqui o link do YouTube. Se eu consigo colocar ele aqui. Vou passar aí já para vocês o link. Chegou já? Chegou já. Eu mandei o link para vocês do YouTube para que vocês aproveitem e se inscrevam, porque vocês se inscrevendo no meu canal do YouTube, vocês recebem os conteúdos em primeira mão. Tem alguns conteúdos que eu só publico no YouTube. Então é importante, lá tem vários vídeos sobre as diversas fragilidades que eu falo e também a fragilidade da venda. Então lá tem playlists, é muito interessante que vocês se inscrevam no canal para que vocês recebam esses conteúdos em primeira mão. Estou vendo que o Lucas está falando aqui que está passando por um momento de baixa de vendas aqui nos nossos serviços. E Mirella também está falando que está querendo melhorar sempre as vendas. Mirella eu já conheço, é uma vendedora nata. Ela pode até nos ajudar com algumas dicas aqui sobre vendas, porque ela vende muito bem. É uma pessoa que eu hoje estou dando mentoria, estou dando apoio para a empresa dela. E eu, assim, como eu conheço ela de perto, ela vende como ninguém. Então, Mirella, fique à vontade para nos ajudar aí também, na medida que eu vou falando, com suas sugestões, porque a gente certamente aprende muito. Eu aprendo muito com vocês sabem disso, né? A ideia é que a gente realmente troque aí uma série de informações e que eu aprenda bastante com isso. Então, de novo, aconselho que vocês se inscrevam no canal do YouTube. Contando um pouco a história das fragilidades, esse assunto nasceu porque eu ainda presto consultoria para grandes empresas. Eu faço isso desde 2004, 2005, aproximadamente há 14 anos, que eu presto consultoria para as grandes empresas e também ao mercado financeiro, ajudando essas empresas a reduzir riscos e a corrigir fragilidades que elas têm que impedem elas de crescer. E depois desses anos todos, eu resolvi traduzir todo esse conhecimento, porque as grandes empresas elas não são grandes por acaso, notem isso muito bem.
Elas são grandes porque elas aprenderam a como corrigir as fragilidades que elas têm e também a como lidar, tratar os riscos das empresas. Elas fazem isso com muita rapidez, com muita velocidade. E é por isso que a gente não vê empresa grande quebrando o tempo todo. Aliás, é muito raro a gente ver uma empresa grande quebrando, porque a gente vê mais pequenas e médias empresas quebrando o tempo inteiro. É porque as grandes empresas têm realmente uma resiliência muito, muito grande, porque elas sabem como tratar essas fragilidades. E eu percebi isso trabalhando esses anos todos com elas, esses 14 anos prestando consultoria para as grandes empresas, e eu resolvi traduzir todo esse conhecimento para o pequeno e médio empresário, na medida que ele não tinha acesso a esse conhecimento, para que também ele conseguisse ter acesso a esse tipo de material. E depois desses 14 anos, trabalhando com as grandes empresas e também pesquisando sobre esse assunto, eu cheguei à conclusão que existem 11 fragilidades, 11, anote aí, que atingem as empresas de uma maneira geral. Essas 11 fragilidades, elas atingem praticamente 100% das pequenas e médias empresas. E você precisa corrigir essas fragilidades, ou você vai ter muita dificuldade para crescer. É importante você realmente corrigir todas elas. A fragilidade que nós vamos falar hoje é a fragilidade da venda, mas existem 10 outras também muito perigosas. Não adianta você vender se você não corrigir as outras fragilidades. Quer dizer, não adianta você vender, e, por exemplo, ter uma fragilidade relacionada a atendimento ao cliente, ou ter uma fragilidade relacionada à gestão da empresa. Você vende, e tem uma fragilidade ali, digamos, na categoria da gestão, e você não consegue administrar o negócio, termina perdendo o controle da situação, e aí não adianta você vender dessa maneira. Então, hoje vamos falar da fragilidade da venda, mas essa mensagem para vocês é muito importante, que vocês olhem as fragilidades, todas as fragilidades da empresa, e não apenas essa fragilidade da venda. Inclusive, publiquei um livro sobre esse assunto, chama-se As 11 Fragilidades que Derrubam a Sua Empresa. Vocês também podem ter acesso a esse conteúdo aí mais à frente. Então, vamos lá, vamos voltar aí à fragilidade da venda. E aí, a primeira provocação que eu quero fazer para vocês é a seguinte: vocês conhecem algum bom vendedor que tem na empresa de vocês? Vamos pensando aí. Imaginando que esse meu recado é para pequena e média empresa, principalmente. Serve também para grande empresa, mas é principalmente para pequena e média empresa. Então, olhando para a empresa de vocês, olha aí para o lado, para cima, para baixo, pense na empresa de vocês. Tem algum vendedor que vocês têm internamente, que vocês apostariam todas as fichas, que vocês acham que poderia mudar o destino da sua empresa, que vai trazer vários clientes para vocês? Vocês conseguem imaginar que vendedor é esse? Vão pensando aí, para a gente voltar a esse assunto daqui a pouco. Porque nós vamos precisar hoje, no dia de hoje, na noite de hoje, nessa live, nós vamos precisar localizar esse vendedor. Essa é a minha missão hoje com vocês, é identificar que vendedor é esse. É que a gente vai trazer esse vendedor para que ele mude o destino da empresa de vocês. Ele venda de maneira assim, significativa, relevante para a empresa de vocês. Essa é a minha missão hoje. Então, vão pensando. Enquanto isso, vamos falar um pouco como é que a gente detecta, como é que você sabe, por exemplo, o Lucas aqui já falou das dificuldades que ele está tendo com a empresa dele, mas como é que você sabe, na prática, se você tem ou não a fragilidade da venda? Como é que você descobre isso? Porque se você está com a fragilidade da venda, se a fragilidade da venda já lhe atingiu, você precisa agir rapidamente. Como é que você sabe se você tem a fragilidade da venda? Porque vendendo você está, não é verdade? Sua empresa está vendendo. Se ela não estivesse vendendo, você não estava nem mais aqui. A empresa talvez nem mais existisse. Então, vendendo você está. Mas, porém, mesmo você vendendo, você pode estar com a fragilidade da venda. Ela pode até lhe atingir. Então, como é que você sabe se tem? Você sabe identificando 2 sinais. Para você não ter a fragilidade da venda, para ela não ter lhe atingido, você tem que vender, mas tem que vender com frequência. Essa é a primeira condição para você não ter sido atingido pela fragilidade da venda. Ou seja, você tem que vender com frequência. Você não pode vender, mas vender uma vez ou outra. Bom, a frequência vai depender do tipo do seu negócio. É você que vai saber, como empresário, como dono da sua empresa, que frequência você precisa dar para o seu negócio. Mas é importante que você tenha uma frequência. Ou seja, de novo, não pode vender uma vez ou outra, porque aí você tem, claramente, a fragilidade da venda já lhe atingiu se você estiver nessa situação. Bom, de novo, a frequência vai depender do teu negócio. Por exemplo,
A frequência de uma loja que vende carro Ferrari, não é a mesma frequência de uma loja de carros que vende, uma concessionária que vende carro popular. Quem vende carro popular tem uma frequência muito maior do que quem vende Ferrari. Quem vende Ferrari não vende todo dia, né? Vende uma frequência menor. Porém, nos dois casos, é preciso haver uma frequência. Se a Ferrari vende 2 carros por mês, ela precisa vender 2 carros por mês. Ela precisa obedecer essa frequência. Do mesmo jeito, se uma concessionária vende carro popular e vende 1.000 carros por mês, ela precisa também ter uma frequência estabelecida para essa categoria. Então é isso. A empresa ela precisa ter uma frequência bem definida. A frequência vai depender do tipo do seu negócio. Então olhe para dentro da sua empresa, veja o seu negócio e veja que frequência você tem para o seu produto que você tem, para o serviço que você tem hoje. Se você não tem uma frequência, ou seja, vende uma vez ou outra, você não consegue definir essa frequência, é porque você provavelmente está sendo atingido pela fragilidade da vida. E uma outra condição, além da frequência, é o volume. Quer dizer, você vende, mas você precisa vender em volumes significativos. Vender numa quantidade que faça diferença para você. Não pode vender, vai vender muito pouco. De novo, pouco vai depender do teu negócio, vai depender da categoria da sua empresa, do produto que você vende. E aí você também, como empresário, vai ser capaz de avaliar que volume é esse para a sua empresa. Importante que ele não seja, que seja algo, pense assim, é importante que seja algo que tenha relevância para você. Você vende, e aquele volume que entra de dinheiro na empresa, ele de alguma forma transforma o seu negócio. Se ele não transforma, se entra um dinheiro muito pequeno, muito pouco, isso não vai fazer muita diferença e você vai estar com a fragilidade da venda. Um exemplo que eu gosto de usar nesse caso é, você compara, por exemplo, a Livraria Cultura, só um exemplo, estou falando da cultura aqui, mas é só um exemplo, Saraiva, uma livraria, porta, e você compara uma banca de revista que está localizada aqui na Avenida Paulista. Eu moro aqui em São Paulo, por isso que eu estou usando o exemplo da Avenida Paulista. A Livraria Cultura, ou a Saraiva, vende um volume muito maior do que uma banca de revista. Claro, não é verdade? Porém, uma banca de revista bem localizada também tem um volume de venda significativo, bem menor do que a Livraria Cultura. Mas para o empresário que tem a banca de revista, aquele volume é significativo também. Ou seja, você precisa avaliar o volume em relação à categoria do teu negócio. É importante você fazer essa avaliação, mas, de novo, pense dessa maneira. O volume o dinheiro que entra na sua empresa precisa fazer diferença. Se não fizer, acenda aí algum sinal, porque você deve ter sido atingido já pela fragilidade da venda. Em grandes empresas, como, por exemplo, a Apple, tomando ela como exemplo, elas sabem muito bem como lidar com essas duas fragilidades simultaneamente. Se você examinar uma loja da Apple hoje, uma loja da Apple, por exemplo, tomando a Apple como exemplo, como era há 5 anos atrás, você vê que as lojas hoje elas são muito maiores e elas têm uma quantidade de produtos, uma variedade de produtos muito maior do que ela tinha 5 anos atrás. Por isso, a Apple quer aumentar a frequência, ou seja, quando você entra na loja, você compra mais e aumentar também o volume, o ticket que você compra. Não o ticket, o volume que você compra quando você entra numa loja da Apple. Isso aconteceu comigo, eu entrei numa loja em Fort Lauderdale, né, em Flórida, para comprar um iPhone. Eu entrei para isso só, e entrando na loja, na verdade, eu estava pensando também, quando eu fui nessa viagem para os Estados Unidos, eu estava pensando também, estava precisando comprar também um tripé, para a gente colocar lá o iPhone e fazer vídeo, porque eu faço muito vídeo no meu negócio, e eu estava precisando também comprar um microfone, lapela daquele que a gente usa aqui, para poder fazer a gravação do vídeo. Mas eu não imaginava comprar isso dentro da Apple, eu estava pensando em comprar isso no Best Buy, na Amazon e outro local nos Estados Unidos. Mas entrando na Apple para comprar o iPhone, eu entrei para comprar um iPhone. Eu lá me deparei, eu vi lá um tripé maravilhoso que a Apple estava vendendo, tripé muito bonito mesmo. De titânio, uma coisa assim maravilhosa, encantadora, e também eu encontrei lá um microfone de lapela, também assim com um som maravilhoso, que me encantou. Realmente assim, eu fiquei muito tentado a comprar os dois, né? E terminei saindo da loja, além do iPhone, com os 2 outros equipamentos, tanto com o
o microfone de lapela, quanto também com o tripé. Para vocês terem uma ideia, juntando os dois, porque os produtos da Apple e os produtos dos parceiros da Apple não são baratos. Vocês devem saber disso muito bem. Os dois produtos, o tripé e o microfone de lapela, o preço deles dois se equivalia a um Apple, a um iPhone. Pra você ter ideia. Na época, isso já tem algum tempo, acho que tem 5 anos, sei lá, por aí. Eu comprei um iPhone 6S, né? Esse aqui já é um 7, mas eu comprei um 6S na época. E o preço dele, eu acho que era $600, uma coisa assim. E os dois outros equipamentos, se eu juntasse os dois, daria $450, por aí. Ou seja, o preço era parecido com... É como se eu tivesse comprado um outro iPhone. Ou seja, o que a Apple estava fazendo comigo? Ela estava aumentando a frequência, porque vendia mais, e aumentando o ticket. Então, é isso que as grandes empresas fazem. Um exemplo para você ver como é que é lido, e é isso que você tem que fazer. Quando alguém entrar na sua loja ou na sua empresa para fazer uma compra, você precisaria oferecer, tem uma outra linha ali de produtos, você precisaria oferecer para ele um outro produto relacionado, para que ele comprasse mais na sua empresa. Com isso você aumenta a frequência. É uma forma de aumentar a frequência. Bom, então é isso, entenderam bem? Pessoal, qualquer dúvida, vocês já podem ir perguntando aqui, não precisa esperar para o final da live não, tá? Às vezes eu falo muito rápido e pode ser que vocês não estejam entendendo. Então vai colocando aqui as dúvidas se vocês tiverem já. Ok? Combinado? Então vamos lá. Bom, outra coisa que eu preciso falar para vocês, importantíssima, é a seguinte. Uma coisa, veja, entendam isso bem, uma coisa é você ter ou não a fragilidade da venda. Desculpe, você tem qualquer fragilidade, mas vamos tomar como exemplo a fragilidade da venda. Uma coisa é você ter a fragilidade instalada na sua empresa. E outra coisa é ela já ter lhe atingido. Às vezes você tem a fragilidade instalada na sua empresa, mas ela está lá quietinha, e você não foi atingido ainda. Ela está lá porque a fragilidade é como uma rachadura. Imagine uma rachadura que está na sua empresa, infiltrada na parede da sua empresa, mas ela está lá quietinha, não rachou, ela não quebrou ainda, e por enquanto ela está lá, mas por enquanto ela não lhe atingiu. Essa é a diferença de a fragilidade estar instalada e a fragilidade ter atingido não. Muito provavelmente, as fragilidades, essas 11 fragilidades que eu falei, a da venda é uma delas, elas estão instaladas na sua empresa, que as pesquisas que eu fiz dizem que praticamente 100% das empresas têm as fragilidades instaladas lá. Então, a fragilidade da venda, ela muito provavelmente está instalada na sua empresa, mas ou ela já rachou, e você começa a apresentar dificuldade para vender, ou ela não rachou, está lá quietinha, mas pode rachar numa situação qualquer. Vou lhe dar um exemplo para a gente entender isso melhor. Imagine que você está vendendo, tá? Imagine que você tem a fragilidade instalada, ela está lá quietinha, mas você está vendendo, você não percebeu isso ainda. Bom, então, que problema você tem? Aparentemente nenhum, porque ela está lá instalada, está quieta, você está vendendo. Mas você pode estar vendendo porque as condições estão muito favoráveis no mercado. Você está com um pico de demanda, o mercado está aquecido para o seu produto, e você está vendendo, está indo muito bem. Mas você, imagine que você só vende, é só um exemplo, imagine que você vende apenas do método tradicional. O que é o método tradicional? É porta a porta. É ligar para o cliente, é vender através de indicação, é pegar o telefone, né? E por aí vai, é vender da forma tradicional. Você não usa ainda, por exemplo, ferramentas do marketing digital para vender. Então, você está vendendo pelo método tradicional. Mas está vendendo, porque o mercado está aquecido. Mas imagine que você entra numa crise maior, a economia entra numa crise maior, a crise se agrava, ou um concorrente que você não tinha, ele aparece, encosta em você, e aí você começa a ter mais dificuldade para vender. Aquela fragilidade que estava lá quietinha, porque um concorrente chegou, porque a recessão se agravou, ela rachou, porque você só estava vendendo no método tradicional, e o seu concorrente, ele vende também, além do método tradicional, ele vende também, usando essas ferramentas do marketing digital. Ele está vendendo melhor do que você. E aí você, nessa hora, é atingido pela fragilidade da venda. Então, perceberam a diferença entre ser atingido? É muito importante, porque às vezes eu converso com o empresário e ele me diz, não, mas eu estou vendendo. E às vezes nem quer discutir muito essa fragilidade, estou vendendo muito. Pois é, mas vamos olhar mais para dentro da empresa para saber se não tem alguma fragilidade lá instalada, de maneira que amanhã, por uma razão qualquer, ela pode rachar e atingir.
Ok? Entenderam bem aí a diferença entre ser atingido e a fragilidade está instalada. Maravilha. Então, vamos voltar à pergunta aí do vendedor que vai transformar a empresa. E aí, vocês conseguiram localizar aí o vendedor na empresa de vocês? Quem é o vendedor lá que está na empresa? Qual é o nome dele? O que é que vocês me dizem? Lucas, qual é o nome do teu vendedor? Qual é o nome do teu vendedor aí? O que é que você pensou aí? Mirela, quem é seu vendedor aí? Multi-office. Quem é o vendedor que vai transformar a empresa de vocês? Pensaram? Todo mundo está sem querer falar, é? Vou descer aqui. Neste parâmetro, comentários não tem. Lucas está falando que não tem. Mirela, eu perdi aqui um comentário que Mirela tinha feito antes, que disse que vai, com prazer, vai contribuir conosco. Então, Mirela, qual é o vendedor aí na sua empresa? Você localizou ele? Lucas falou que está com dificuldade de encontrar lá o vendedor, não está conseguindo saber quem é. Você conseguiu localizar aí um vendedor que vai transformar, tem que triplicar as vendas da empresa, porque se não triplicar não tem graça, não é verdade? Duplicar não adianta, tem que triplicar. Bom, Mirela, arrisca aí a pensar no vendedor? Carlos, entrou aqui, Carlos Carlão, olá, tudo bem, Carlos? Como é que vai? Tá falando de onde, Carlos? Manda aí informação pra gente aí, de onde é que você está falando, qual é o ramo da tua empresa. Estamos aqui no momento em que a gente está tentando descobrir qual é o vendedor que tem dentro da nossa empresa, olhando aí para o lado, pensando nas pessoas que trabalham com você, qual é o vendedor que tem na sua empresa que vai transformar o destino dela, que você vai apostar todas as fichas nele, você vai investir nessa pessoa, vai apostar as fichas, ele vai trazer cliente para a sua empresa e as suas vendas vão duplicar, triplicar, é isso que vai acontecer. Que vendedor é esse? Quer arriscar aí, Carlos? Mirella está dizendo aqui que é difícil, ó. E o Lucas está dizendo, meu melhor vendedor, sim, foi o marketing digital mesmo, ou seja, divulgação em Google AdWords. Você está usando o Google AdWords para vender, né? Muito bom, Lucas. É isso aí. Você já está aí usando as ferramentas do marketing digital. Olha, eu preciso dizer para vocês o seguinte, para a gente não se alongar aqui nessa discussão, mas vocês vão concordar ou discordar de mim. O vendedor que vai transformar o destino da empresa, vai triplicar as vendas da empresa, são vocês. É você que é o principal sócio da empresa, se você tiver outro sócio, que vai transformar. É você que tem que ser o melhor vendedor da empresa. Não tem mais ninguém que você tem que fazer isso. É você. De novo, eu estou me referindo a uma pequena ou média empresa. Numa pequena ou média empresa, o maior vendedor tem que ser você. Ou seja, Lucas tem que ser você, Mirella tem que ser você, Multi-Office, não sei se quem está ali da Multi-Office é o Sarinho, o Sarinho tem que ser você, Carlos, eu não sei se você já falou aqui, Carlos, tem que ser só eu, Guarulhos. Você está em Guarulhos, né, Carlos? Muito bem. Muito bom. Então, novas ferramentas e métodos, Mirella escreveu aqui também. Carlos, então para você também, eu não sei se você é o principal acionista da empresa, o sócio majoritário, fala aí para a gente, mas são vocês, somos nós, eu que estou aqui sentado também, como principal acionista da minha empresa, eu tenho 2 empresas, eu preciso ser o maior vendedor da empresa, não tem outro jeito. Sabe por quê? De novo, porque uma pequena média empresa é isso, a gente não tem aquela estrutura de vendas que as grandes empresas têm. Primeira razão. Segundo que, me responda 3 questões. Quem é que no dia a dia precisa vender as ideias para as pessoas que trabalham com vocês, para os seus colaboradores, para os seus funcionários, para que eles
realiza as atividades, os projetos, para que eles sigam aí o que você tem que fazer. Quem é que tem que vender essas ideias para eles internamente, no dia a dia? Quem é que tem que agir como vendedor das ideias que você quer chegar, de onde você quer chegar na empresa, para seus colaboradores? Quem é? Você, não é verdade? Quem é que vai sentar com o gerente do banco ou com o investidor para convencer ele que você precisa de dinheiro para a sua empresa para alavancar o seu negócio? Quem é? É você. É você que vai sentar com o gerente do banco para convencer ele que ele pode botar dinheiro na sua empresa, ou vai conversar com o investidor para mostrar que você tem um projeto maravilhoso, de maneira que ele invista dinheiro na sua empresa para você alavancar o seu negócio. É você que tem que fazer isso. E quem é que vai vender os produtos e os serviços da sua empresa no final das contas? É você. Não é verdade? Porque o que acontece na prática? Se você contrata um vendedor maravilhoso e investe nele, isso não dá certo. Imagina o seguinte, você não gosta de vender, você gosta de fazer outra coisa, não é teu perfil vender, você se acha como uma pessoa que não gosta, não é seu papel, você não tem habilidade para vender. Imagina que você pensa dessa natureza. Então você resolve contratar um vendedor, traz para a sua empresa para ele vender. O que vai acontecer? Você investe nele, treina ele, né? Bota dinheiro lá, paga uma remuneração dele, comissão, tudo mais. O que vai acontecer se o vendedor não tiver êxito? O que vai acontecer? 6 meses, 1 ano depois. O máximo que pode acontecer, ele não vai receber a comissão, o vendedor. Você vai mandar ele embora, ou ele mesmo vai embora, porque ele não vai conseguir ganhar dinheiro. Ele mesmo vai partir, porque vendedor que não vende, ele vai embora. Ou você manda ele embora, ele vai embora. Mas o que ele vai perder é a comissão. E você pode perder a empresa. Você, se passar 1 ano sem vender, dependendo do seu negócio, você pode perder o seu negócio, a empresa como um todo. Ou seja, você tem muito a perder se as suas vendas não acontecerem. Então, é você que tem que sair para frente para vender. Você não pode colocar um vendedor como é o principal vendedor da empresa. Você até pode ter vendedores também, claro. Dependendo do ramo, do seu ramo de negócio, você tem que contar com vendedores. Mas o principal vendedor da empresa tem que ser você. E não é nem você mesmo que você tem que apostar todas as fichas para vender. Simples assim. E eu digo tudo isso para vocês porque é por experiência própria. Isso tudo que eu estou falando aconteceu comigo na prática. Eu vou contar um pouco dessas histórias, mas há uma relação direta. As pesquisas dizem, de novo, falando das pequenas e médias empresas, anotem isso bem. Há uma relação, anotem com letras maiúsculas, há uma relação direta entre você, dono da empresa, se envolver com as vendas e o crescimento das vendas. E há uma relação direta também entre você se afastar da área comercial e as vendas caírem. Quer dizer, sempre que você se aproxima da área comercial e se desenvolve como vendedor e parte para frente para vender, as vendas sobem. Sempre que você se afasta do comercial, as vendas caem. É uma relação direta numa pequena ou média empresa. Ou seja, você precisa, de fato, ser o maior vendedor. Todas as vezes, na minha história, eu trabalho com vendas, vamos calcular aqui por alto, porque é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. De todas as atividades, não era assim antes, eu desenvolvi esse gosto ao longo do tempo, mas hoje uma das atividades que eu mais gosto de fazer na minha empresa é vender. Eu tenho um prazer muito grande em vender. Eu trabalho com vendas há aproximadamente 25 anos. E durante esse tempo inteiro, o que aconteceu comigo na prática foi todas as vezes, seja no tempo em que eu nem era empresário, eu era executivo de uma empresa, porque durante muitos anos eu fui o principal executivo de uma das células de uma grande empresa de tecnologia. Eu trabalhei nessa empresa durante muito tempo. E quando eu era o executivo, o maior executivo dessa unidade de negócio, todas as vezes que eu me afastei do comercial, as vendas caíram. Todas as vezes. Não foi uma vez ou outra. E todas as vezes que eu me aproximei da área comercial, as vendas subiram. Em alguns momentos, elas subiram muito. Subiram tanto que eu tive dificuldade até com as entregas. Então, há uma relação realmente direta. Deixa eu ver os comentários de vocês aqui.
sou parceiro, né? O Carlos está falando aqui, o Sarinho está falando exatamente, procure ser o melhor vendedor. O Sarinho, então, que está aqui, reforçado pela reputação da empresa nas ferramentas de venda disponíveis. Perfeito, Sarinho. Porque a gente vende confiança, né? As pessoas compram da gente, não produtos, elas compram confiança, né? Elas primeiro passam a nos conhecer, depois compram porque elas confiam na gente. Mas é isso. Eu estou falando para vocês daquilo que eu vivi na prática, esses anos todos, de novo, aproximadamente 25 anos que eu trabalho com vendas, e todas as vezes que eu me afastei do comercial, as vendas caíram, e todas as vezes que eu me aproximei, as vendas elas subiram. E eu não me considero o melhor vendedor do mundo, não estou dizendo aqui que eu sou um as de venda, não sou. Eu sou uma pessoa comum, sou um estudioso dessa área de venda, porque gosto, mas não sou aqueles. Eu conheço pessoas que vendem muito melhor do que eu, conheço pessoas que têm uma habilidade muito melhor do que eu. De novo, Mirela, permita a liberdade aqui de citar o seu nome, mas Mirela, como eu dou mentoria para ela, eu percebi rapidamente que ela tem ali de maneira natural uma habilidade de vendas muito grande. E no meu caso não foi assim. Eu precisei desenvolver essa habilidade ao longo dos anos. Eu não tinha essa habilidade ali inata, eu precisei fazer isso. Mas, na medida que eu me desenvolvi nessa área, isso passou a acontecer comigo, essa relação direta entre vendas e... então, anotem isso e não corram esse risco. Vocês precisam achar uma fórmula, vamos ver isso durante a live de hoje, para que vocês, que estão sentados na cadeira do principal acionista da empresa, vocês passem a vender diretamente os produtos da empresa de vocês. Estou consultando aqui minha cola para ver se eu não esqueço de falar nada para vocês. Então é isso, essa relação direta é muito importante. Aí eu vou contar uma história para vocês também, muito interessante, que aconteceu comigo, né? Essa relação direta, isso aí. Bom, aconteceu assim, como é que isso despertou? Como é que essa ficha caiu? Essa ficha que eu tenho a obrigação de contar para vocês hoje, porque essa é a minha missão, né? Fazer com que vocês se desenvolvam cada vez mais nessa área. Essa ficha cai para mim quando enquanto eu era o principal executivo dessa unidade que eu falei, eu trabalhei durante muito tempo com uma grande empresa de tecnologia, me tornei o principal executivo de uma das células dessa unidade, que era a unidade que atendia o mercado financeiro, e eu estava muito bem nessa unidade, eu estava conseguindo realmente me desempenhar muito bem como administrador, até que um belo dia um amigo meu, chamado José Flávio, ou talvez algumas pessoas que estejam nessa live aqui conheçam ele, amigo do peito, ele entrou na minha sala e disse assim: Tederaldo, você precisa dar mais prioridade à área comercial. Desse jeito ele falou para mim. Eu olhei para ele e disse, mas eu não estou dando que a prioridade. Ele disse, não está dando, não. Você precisa dar mais empenho, se empenhar mais para a área comercial. Ele já tinha percebido, Zé Flávio, que eu, de fato, estava tendo um desempenho muito bom como gestor da minha unidade. Eu, em pouco tempo, eu tinha conseguido ali organizar muito bem a unidade, contratar pessoas, a gente implantou uma estrutura organizacional boa na unidade, contratei pessoas assim, preparadas, contratei executivos muito bons, gerentes muito bons, a gente desenvolveu produtos excelentes, eu estava vendendo, eu estava conseguindo vender, eu achava que eu estava conseguindo vender bem, mas ele me alertou para uma determinada fragilidade que eu não tinha percebido, que de fato eu tinha uma fragilidade comigo mesmo, que era uma fragilidade relacionada a vendas. Eu não tinha um perfil de vendedor. O meu perfil, eu sou formado em ciência da computação, e meu perfil era um perfil mais técnico. Eu tinha me desenvolvido também como administrador, porque eu tenho um gosto muito grande por gestão e administração, e naquele momento, eu reuni essas duas qualidades. Uma qualidade relacionada a uma técnica, né, porque eu trabalhava numa empresa de tecnologia, e uma habilidade também relacionada à administração, à gestão. Mas eu não tinha habilidade como gestor, como vendedor. E quando ele me falou, eu realmente percebi isso, e eu começava a entrar no momento que eu não tinha percebido ainda, que se eu não começasse a vender em volumes mais significativos, eu ia realmente começar a ter problemas, porque eu tinha deixado a unidade pronta para o que daí viesse, ela está pronta, mas os volumes, lembra do que eu falei dos volumes? Os volumes de venda que estavam chegando já não eram mais suficientes
para pagar a estrutura que eu tinha. E eu realmente ia começar a ter problemas. Eu já estava começando a ter problema de caixa. O dinheiro que entrava na minha unidade ela já começava a ser um dinheiro que não pagava adequadamente a minha estrutura. Eu tinha que vender muito mais, eu não estava preparado para isso. Quando ele me falou isso, eu realmente despertei, era uma pessoa que eu confiava muito. E aí eu tomei 3 medidas naquela ocasião. Sabe aquela coisa que caiu a ficha? Na realidade, realmente percebi que eu tinha aquela fragilidade. E aí eu estabeleci 3 medidas que mudaram a minha história dali para frente. As 3 medidas foram: eu elevei o status da área comercial da minha unidade para o primeiro patamar. Ou seja, agora o mais importante na minha unidade não era mais o desenvolvimento de produtos, era a área comercial. Ela era mais importante do que tudo na empresa. Eu coloquei ela como a atividade número 1 da minha unidade. E a outra medida foi que eu resolvi me desenvolver cada vez mais como vendedor. Então, eu passei a estudar, me aprofundar nesse assunto, ler livros, participar de seminários, e por aí vai. Eu realmente, dali para frente, comecei a estudar cada vez mais sobre vendas, porque eu tinha aquilo de forma mais intuitiva, e eu tinha uma fragilidade muito grande em relação a ela, e passei a me desenvolver mais, e até hoje, né, eu estudo bastante sobre esse assunto. Foi outra medida que eu tomei. E aí eu passei, a terceira medida foi que eu passei diretamente a visitar os clientes, a vender diretamente para os clientes, principalmente as grandes contas. Eu não mandava mais nenhum vendedor, eu ia lá vender eu próprio, né? Porque eu sabia muito bem os meus produtos, só faltava eu ir lá para vender, e foi isso que eu comecei a fazer. E aí, naquela ocasião, meus caros empresários, eu vendi tanto, como eu falei inicialmente, que eu comecei a ter problema com as entregas. Eu vendi as vendas. Pra você ter ideia, a minha unidade nessa ocasião, nós faturávamos em torno de 2,5 milhões a 3 milhões de reais. Depois desse período, 1 ano e meio depois, 1 ano depois, porque isso leva tempo, né? Não é? A gente passou a faturar em torno de 8 milhões de reais. Isso já sei lá, 10, 15 anos atrás aproximadamente, por aí. Quando eu ainda não era empresário, eu era executivo ainda dessa empresa. Eu sou empresário há 14 anos. Ou seja, as vendas aumentaram nesse patamar, né? Quer dizer, 3 vezes mais, até um pouco mais do que isso, de uma maneira que eu não esperava que eu conseguisse vender tanto. E volto a dizer, não me considero, não estou falando isso dizendo que eu sou um excelente vendedor. Não, é porque é isso, uma relação direta. Você, quando está lá na frente, eu vou explicar melhor por que isso acontece lá na frente. Você, Lucas, se você se deslocar cada vez mais, estou usando você como exemplo, você vai realmente, a gente pode fazer uma aposta aqui, viu? Você vai vender cada vez mais. O Carlos está dizendo que é do setor de tecnologia, de telecomunicações. Muito bem, Carlos, eu tenho uma empresa também de tecnologia e de consultoria. Nós somos especializados aí em gerenciamento de riscos, e a gente é mais no ramo de software, né? Menos na área de telecomunicações, mas falamos em linguagens parecidas. Então, aquele momento da minha história, aquele amigo que bateu na minha porta e me disse com essa clareza que eu estou tocando para vocês, me doou uma história, dali para frente eu me transformei e passei a encarar vendas de maneira mais... Porém, dito isso, como vocês sabem, as fragilidades, elas são traiçoeiras. São muito traiçoeiras. Por quê? Eu deveria ter aprendido a lição completamente, né? Pelo que eu contei para vocês aqui agora. Eu tinha fragilidade. Alguém bate na minha porta, me mostra que eu tenho fragilidade. Eu ouço e crio uma série de ações para me transformar. Transformo. Na prática, eu vendi, passei daquele patamar para 8 milhões de reais. Eu não devia mais cair nessa fragilidade, mas as fragilidades têm essa característica. Elas estão lá ainda. Você não consegue nunca resolver completamente as fragilidades. Elas estão lá instaladas. Você precisa o tempo todo tratar elas, porque senão elas racham de novo. O que aconteceu na prática? A fragilidade me pegou de novo. Quando é que ela me pegou de novo? Quando eu me tornei empresário, isso tudo que eu contei era enquanto eu era um dos principais executivos nessa empresa de tecnologia. Quando eu me tornei empresário, em 2004, o que aconteceu? Como é que acontece quando você se torna empresário? Né? Não sei se vocês já fizeram essa viagem. Vocês eram, por exemplo, executivos de uma empresa e aí resolveram abrir agora resolveram ter o próprio negócio de vocês. Foi o que aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com vocês também. O que sucede quando você vira empresário?
você passa a ter uma série de outras atribuições que você não tinha quando você era executivo. Quando você era executivo, você trabalhava também muito, mas você não tinha uma série de atribuições que você passa a ter quando você é empresário. Quando você é empresário, agora você é dono do seu negócio. Então, você tem atividades que você não tinha antes. Por exemplo, toda atividade relacionada à burocracia ali, prestação de contas com os órgãos reguladores, com o teu contador, não é? Toda aquela parte burocrática que toma um tempo enorme de nós como empresário, que agora você passa a assinar pela empresa. Questões relacionadas à infraestrutura, né, da empresa como um todo, que quando você trabalha em outra empresa, alguém cuida de toda essa infraestrutura da empresa para você. Como você vira empresário, agora você é responsável por toda a empresa. Então, quando eu virei empresário, eu passei a me deparar a ter uma série de atividades que eu não tinha antes. E aí, o que eu fiz? Eu me afastei da área comercial, de novo, porque agora eu tinha muito mais atribuição. Natural, não é verdade? O que eu fiz? Como eu sabia que eu precisava priorizar a área comercial, eu soube porque isso é muito importante. A fragilidade, ela pega a gente o tempo todo. O que eu fiz? Eu contratei um vendedor muito experiente aqui em São Paulo, uma pessoa que eu já conhecia, extremamente experiente, pessoal. Eu conhecia ele porque eu tinha feito parceria no passado com uma grande empresa, uma multinacional, e eu tinha conhecido esse vendedor lá, e eu resolvi trazer ele para a minha empresa, porque ele era realmente muito bom. Eu trouxe ele para a minha empresa, eu me senti mais aliviado naquela ocasião, porque eu achava que eu podia me afastar do comercial e colocar ele lá para vender. Treinei ele para vender os produtos, e ele começou a vender. Passou conosco ali 8 meses, 9 meses, quase um ano. O que aconteceu? Vocês imaginam, vocês conseguem adivinhar o que aconteceu? Essa mudança que eu fiz? O Carlos Leitão está dizendo, sou técnico e quero me transformar em um vendedor. Muito bom. O local é esse, viu, Carlos, para você se transformar num vendedor. Sem dúvida. Além de se transformar também em várias outras coisas melhores, né? Como eu falei, são 11 fragilidades. Estamos falando de uma, mas tem outras também que você precisa se transformar, né? Como o próprio Sarinho comentou aqui, além de ser um bom vendedor, você também precisa tratar, todos nós, precisa tratar uma fragilidade, que é a fragilidade da reputação, que a gente quando vende confiança e reputação. Mas voltando aqui, estou vendo aqui que o meu amigo Márcio Gata entrou. O Gata, eu sei que você está, eu acho que você está ainda viajando, não está? O Gata fica em São Paulo, mas ele acho que não está em São Paulo hoje, está em outro local. Dá um alô para a gente aí, meu Gata, para contar onde é que você está agora, viu? Muito bem. Então, bom, voltando aí, o que é que vocês acham que aconteceu com essa mudança que eu fiz? Eu saí, porque precisei sair, entre aspas, porque eu virei empresário, porque eu saí do vendedor, botei um vendedor super experiente. E o que aconteceu? As vendas caíram. Mas não caíram um pouco, elas caíram muito. Esse vendedor, ele vendia, mas ele vendia muito pouco. E eu começava a observar aquela distância, perceber que, de novo, a fragilidade da venda estava me atingindo. Eu disse, não é possível, é uma coincidência. Porque o que é que a gente faz nessa hora, pessoal? Nessa hora nós tentamos explicar que isso está acontecendo não porque você se afastou, mas porque outra coisa aconteceu. Ele não está vendendo porque está ruim mesmo, o mercado mudou. Está vendendo porque ele não conhece direito os produtos, está vendendo porque, sei lá, ele deu azar, né? É isso que nós fazemos. Nós explicamos de outra maneira. A gente acha desculpa o tempo inteiro para dizer porque que nós não estamos vendendo. O Lucas está perguntando, as vendas diminuíram. O cara está dizendo que está em Maceió. Estou em Maceió e não poderia deixar de escutar sua sabedoria. Obrigado, Agatha. Você é uma pessoa muito boa. Bom, Lucas, as vendas não caíram, não, elas despencaram. Se eu estava com a curva de vendas assim, no momento que eu estava lá, quando eu fiz essa mudança, eu me afastei e coloquei um vendedor, volto a dizer, muito experiente. Eu conhecia ele. As vendas caíram. Assim, ó. Eu observei aquilo, venda quando cai. A primeira coisa que acontece quando as vendas caem, o que é? Começa a faltar dinheiro, né? Você como empresário, você próprio começa a ganhar menos dinheiro, porque não entra dinheiro, não vende, já começa a mexer no seu bolso e no bolso da empresa. Bom, o que eu fiz? Observando aquilo, eu precisei mandar esse vendedor embora,
porque, né, eu achei que aquela medida, ele não estava vendendo, e eu voltei com toda a força para o comercial. Voltei também porque naquele momento nós estávamos lançando um produto novo. Esse é o momento em que eu entro, 2005, 2006, 2 anos depois que eu virei empresário, é o momento em que a gente entra no mercado de gerenciamento de riscos para grandes empresas. Lembra que eu falei que eu trabalhei esses 12 anos, esse tempo todo, em gerenciamento de riscos para grandes empresas? Então, nesse momento, 2006, é o momento que minha empresa entra nesse mercado de gerenciamento de riscos para grandes empresas. Então, eu resolvi voltar, anotem, eu voltei em 2006. Eu voltei para o comercial para vender esse negócio novo que eu achava que, por isso que tinha acontecido recentemente, que eu não deveria apostar em nenhum vendedor. Eu voltei, eu já tinha acontecido aquele fato comigo no passado, e voltei com todo o gás para vender. Eu conhecia muito bem isso, que tinha sido eu, uma das pessoas que tinha desenhado esse modelo, esse produto, esse serviço de gerenciamento de risco, e voltei com toda a força. Eu fiz, pessoal, porque eu fiz tudo no método tradicional, tá? 2006, eu não usei nada de marketing digital, não sei nem se tinha, Gata, você que é especializado nisso, eu não sei nem se tinha marketing digital naquela época, 2006. Eu sei que eu vendi tudo no método tradicional. Eu fiz mais de 200 apresentações presenciais. E eu mesmo indo lá, visitando, fiz viagem no Brasil inteiro, no interior de Minas, as capitais, viajei no Brasil todo. Belém do Pará, não parava de viajar. Fiz mais de 200 apresentações. Qual o plano? O Lucas está perguntando qual o plano. Nos aproximamos das vendas e contratamos pessoas para a parte burocrática. É isso. Eu voltei, Lucas, para o comercial. O que aconteceu? Entre 2006 e 2008, as vendas aumentaram muito. A Mogata está dizendo que em 2006 estava engateando aqui no Brasil o marketing digital. Então, tudo bem, né? Eu fiz bem em vender pelo método tradicional. Entre 2006, as vendas nessa área, eu não tinha nada, né? Em 2006, porque eu estava começando um produto novo, um mercado novo. Eu tinha clientes de outros mercados, mas eu estava começando. Então, eu comecei com um cliente. Em 2008, a gente já tinha vendido eu consegui fechar um acordo uma associação de bancos do Rio, e só no Rio, a gente vendeu para vários bancos, só no estado do Rio, tanto na capital quanto no interior. Em São Paulo também a gente vendeu para vários bancos, desde bancos maiores até bancos menores, vendemos para as maiores empresas do Brasil, não financeiras também, nós vendemos para empresas como o Brasil Foods, por exemplo, que na época era Perdigão Sadia, com 100 mil funcionários, empresas muito grandes. Entre 2006, as vendas cresceram muito. E eu estava lá vendendo. Eu vou repetir isso na live o tempo inteiro, viu? Não estou aqui me gabando como vendedor, não é isso. Estou dizendo que há uma relação direta na minha história e na história que eu observo em outros empresários, que quando eles chegam perto da área comercial, as vendas aumentam. Então é isso. De novo aconteceu comigo, pela segunda vez, ok? Eu voltei para a área comercial e as vendas triplicaram. Em 2008, nós vendemos alguns contratos muito grandes, muito grandes. E o que aconteceu? Eram contratos enormes, como esse que eu acabei de mencionar. Esses contratos, quando você fecha a implantação deles, requer muito trabalho, porque são contratos gigantes. O que aconteceu? Eu tive que voltar para a retaguarda da empresa, não mais para questões burocráticas, como eu havia falado inicialmente, mas para ajudar mesmo nas entregas. Não para entregar eu pessoalmente lá, fazer as implantações dos projetos, mas para ajudar na logística das entregas, porque a gente tinha vendido muito e não tinha jeito. Eu achava que não tinha jeito. É o nosso modelo mental. Eu voltei, então, para a retaguarda para ajudar as entregas, porque senão eu poderia ter um problema mais sério, né? Como diz nosso amigo Sarinho, de credibilidade, de não conseguir entregar. E voltei, e de novo, o que eu fiz? Parece até brincadeira, mas a gente repete os mesmos erros, né? E o que eu fiz nessa ocasião? Eu contratei um outro vendedor, alguém que já tinha alguma experiência nessa área, e coloquei lá, treinei ele exaustivamente,
porque eu não queria que acontecesse de novo, o meu problema já tinha acontecido. Coloquei o vendedor lá. Esse vendedor, ele tinha ainda mais experiência do que o primeiro, no que diz respeito a vendas. Mirela vai entender muito bem o que eu vou falar, mas esse vendedor, ele trabalhava com venda desde que ele nasceu. Ele só trabalhou com vendas, ele não trabalhou em nenhuma outra área da empresa. Era uma pessoa que eu vinha há alguns anos já tentando trazer para a empresa, não para colocar ele assim na frente, mas para me ajudar ali no dia a dia das vendas, porque era uma pessoa que eu admirava muito, mas eu não conseguia trazer por conta de remuneração, e nesse momento, como a gente estava bem capitalizado, eu resolvi trazer ele para a empresa. De novo, essa pessoa só trabalhava com vendas. Treinei ele. O que aconteceu? As vendas caíram de novo. Parece pirraça, né? Parece mentira, né? Eu contando essa história assim, mas é isso, as vendas voltaram a cair de novo, mesmo com o vendedor. Então, esperei. Na hora que eu me afastei, elas caíram de novo. Então, a experiência mostra isso na prática, que há uma relação direta, aqui ó, direta, entre o seu envolvimento, vou repetir isso na live 1000 vezes, e as vendas de uma pequena e média empresa. Você precisa realmente se aproximar disso da área comercial o tempo todo. Lucas, eu consegui responder aqui a sua dúvida, eu estou pensando que não, né? Se pergunta aqui um plano. Consegui responder a tua dúvida aí, Lucas, ou não? Me manda aí uma mensagem se você tem dúvida em relação a isso. Bom, é isso, tá? Estou falando da minha história e da observação que eu tenho feito nesses 12 anos de pesquisa de empresários amigos meus que trabalham em empresas, dos momentos em que eles se afastam da execução, por uma série de razões, as vendas caem, no momento em que eles se aproximam. Tem uma grande empresa agora, que eu até já falei com ele, grande porque ele virou grande. Né? Já está com, acho que com 200 colaboradores, era bem pequenininho e cresceu bastante. E ele está num momento como esse, ele tem se afastado do comercial e eu percebi que tem algum abalo já ali nas vendas da empresa. Já falei para ele e fiquei ter uma conversa mais detalhada. Bom, então é isso. Mas o que acontece? Por que nós, pequenos e médios empresários, fazemos isso o tempo inteiro? Qual é a razão? O que explica isso? Né? Bom, tem duas explicações maiores que dizem por que a gente faz isso. Não necessariamente foi o que aconteceu comigo, mas a minha observação mostra que isso acontece muito frequentemente com o pequeno e médio empresário. A primeira razão é que o pequeno e médio empresário, ele normalmente tem um perfil mais técnico e menos comercial. Ele criou a empresa porque ele tinha uma grande ideia, ele conhecia bem um determinado ramo de atuação, por isso que ele criou a empresa. Ele não criou a empresa na maior parte das vezes, certo? Pessoal, não em 100% das vezes. Ele criou a empresa não porque ele era um grande vendedor, mas, isso acontece também, mas porque ele realmente tinha um domínio muito bom numa determinada área, e por isso ele resolveu explorar aquele nicho e aí abrir uma empresa. E ele acredita, o empresário, pequeno e médio, que basta que ele tenha um produto excelente, se o produto dele for excelente, daquele maravilhoso, os clientes vão bater na porta dele para comprar. Ele acredita nisso piamente. Não precisa vender. Claro, tem que vender, mas se o produto for muito bom, se ele investir as fichas todas no produto, se ele investir cada vez mais no produto, ele vai ficar tão bom que os clientes vão bater na porta dele. Isso não acontece, isso raramente acontece. Mas ele tem esse pressuposto que acaba que aqui, na prática, ele termina colocando mais energia dele, e mais dinheiro no desenvolvimento do produto do que na área comercial. Ele investe sempre mais nessa área, e com isso, a área comercial ela fica mais frágil do que a área de produtos. Essa é a primeira razão. Pensem na empresa de vocês, se isso acontece ou não. Lucas aqui está perguntando, no caso, seria melhor contratar colaboradores para a parte burocrática e nos aproximar. Exatamente, Lucas. Lucas, é o seguinte,
a gente precisaria falar das outras fragilidades, porque parte burocrática envolve a fragilidade da norma. Você precisa avaliar. Pequeno e médio empresário tem que fazer um pouco de tudo, não é verdade? Tem que fazer um pouco de tudo. Porém, o grande recado aqui é o seguinte: você também não pode, não deve, uma pequena e média empresa, também delegar completamente o reporte que você faz para os órgãos reguladores para um terceiro. Você tem que olhar aquilo lá de alguma maneira, porque você está correndo um risco muito grande em relação a isso. Porém, falando da venda, você quer vender, mas se você quiser vender, se você estiver determinado a fazer com que suas vendas aumentem, tripliquem, você é que vai fazer isso acontecer. É isso. Então, você tem que estar na dianteira das vendas. Ir lá vender para os clientes. E aí, é preciso avaliar melhor, a gente pode conversar mais calma sobre isso, e avaliar como é que você resolve os outros gaps que você tem nas outras fragilidades, como uma delas, que é essa fragilidade burocrática, né, que se chama, que tem relação com a fragilidade da norma. É isso, você tem que se aproximar da área comercial, mas se aproximar mesmo, viu? Aproximar, não é ficar só olhando ali quando está o vendedor, ficar olhando o que ele faz, não. Você tem que ir lá vender para o cliente. Bom, então a primeira razão é essa, a razão técnica. Tá certo? O perfil técnico do empresário leva ele a investir mais no desenvolvimento do produto que na hora comercial. Segunda razão é que o cobertor é curto, uma pequena ou média empresa, na verdade, ele é curto. A gente não tem dinheiro sobrando. Normalmente, nós não temos dinheiro sobrando para sair contratando gente, seja, né, Lucas, para as outras partes burocráticas da empresa, ou seja, para a área comercial. O cobertor é curto. O que aconteceu comigo quando eu falei que eu vendi tanto que eu tive que voltar para a retaguarda? O cobertor era curto, eu tinha que voltar, porque não tinha ninguém para fazer isso naquela ocasião. Pelo menos eu achava que não tinha, eu voltei. Então, o outro problema é esse, o cobertor é curto. E você vai ter que achar uma maneira de resolver isso, porém, se você quiser vender, você precisa vencer essa barreira e estar na frente do comercial. Mesmo o cobertor sendo curto, você tem que estar começando. De novo, se você quiser vender. Não vender também é uma opção, né? Não é uma opção inteligente, não é uma opção segura, mas tem vários empresários que se recolhem, eles se recolhem, sentam no birô, eles chegam na empresa, sentam no birô, olham, dedicam a maior parte do tempo deles ao quê? A olhar problemas que estão acontecendo com clientes, a olhar o produto, se tem algum defeito ali no produto para ele corrigir, a conversar com o colaborador dele para saber se o colaborador está precisando fazer alguma coisa, e por aí vai, né? A olhar como é que está o caixa, ele olha mais para dentro da empresa e o tempo que sobra, ele vai e liga para um cliente. Cliente não, né? Ele liga para uma outra empresa para tentar vender, ele se envolve com ele. Isso é o que eu observo que acontece mais. Na prática, o pequeno e médio empresário ele dedica pouco tempo como vendedor do que ele deveria dedicar, e por isso que as vendas não acontecem. Ok? É isso. Então, eu vou falar agora, essas são as duas razões, duas causas, tá? Essas duas aqui, que podem rachar a fragilidade. O pessoal pergunta aí, qualquer dúvida. Agora eu vou falar a vocês em 3 motivos, 3 razões. Por que eu estou dizendo? Estou dizendo o tempo todo que você precisa estar na frente do comercial. É você que tem que vender. Né? Isso é o que eu falei o tempo todo da live. Você é o vendedor que vai transformar o destino da sua empresa. Citei tudo que aconteceu na minha história. Todas as vezes que isso aconteceu, citei também situações em que observei um empresário, amigos meus, empresários que eu dou mentoria. Então, mas por que isso acontece? Quais são os... Por que quando o empresário vai para frente, por que quando ele vai para frente, as vendas aumentam? Tem 3 razões principais que minhas observações mostram isso. Primeira razão é a seguinte, que é muito importante. Ninguém conhece mais os produtos, os serviços da empresa do que você. Não é verdade? Tem alguém que conhece melhor os seus produtos do que você, os seus serviços, os produtos, aquilo que você faz. Normalmente é você que conhece isso como ninguém. Então, ninguém melhor do que você para convencer o seu cliente, para convencer o seu potencial cliente que você tem o melhor produto e serviço para ele.
Porque você tem uma capacidade muito grande, porque você que desenvolveu isso, desenhou, desenvolveu, bolou, a ideia foi sua, grande parte dela, e você tem condições de vender. Eu sou das pessoas que na minha empresa de tecnologia e de consultoria, hoje tem mais condições, não quer dizer que outras pessoas não tenham, eu tenho outro sócio lá que também faz isso, mas eu tenho realmente hoje uma capacidade muito grande de convencer uma grande empresa ou um banco a adquirir o meu negócio, porque eu conheço isso a fundo, conheço com muita profundidade. Então, essa é a primeira razão. As vendas se alavancam quando você vai para frente. A primeira razão é essa. É porque você tem um conhecimento, você tem maestria, um domínio muito grande no que você faz. Então, é óbvio que você consiga, que teoricamente você consiga fazer isso. Por que eu estou usando a palavra teoricamente? Porque não basta você ter conhecimento do seu negócio. Você precisa também ter uma habilidade como vendedor. Você precisa se desenvolver também como vendedor. Se você já não nasceu como vendedor nato, você tem que desenvolver essa habilidade. E não é tão fácil assim encontrar vendedores natos, que já nasceram, né, pai? Que já nasceram com aquela habilidade. Eu não nasci com essa habilidade, tive que desenvolver. Se for o seu caso, além do conhecimento do produto que você já tem, do serviço, você precisa desenvolver também a habilidade como vendedor para estar lá na frente. Ok? A primeira razão é o domínio que você tem no teu negócio. Ninguém vai conseguir, ninguém, ao longo do tempo, porque seu produto muda, você que vai ser pequena e média empresa, você vai saber, provavelmente, disso mais que ninguém. Segunda razão é que quando você faz isso, as pessoas que trabalham na sua empresa, elas percebem que isso é prioridade para você. Elas percebem, você fazendo isso, você sabe, né? Que vocês sabem disso muito bem, que os nossos colaboradores, eles copiam o nosso comportamento. E eles copiam o que tem de bom, o que tem de ruim. Então, se você faz coisas que não são as mais adequadas para a sua empresa, para o crescimento da sua empresa, eles copiam também. Então, quando você está lá na frente mostrando para eles que a venda é prioritária, porque você estava vendendo, você não manda ninguém, você é que vende lá na frente, eles observam que aquilo é prioridade e eles se alinham naturalmente. Seus colaboradores, eles passam a ver a venda como algo prioritário para a empresa. E não o contrário, porque o que eu vou falar agora é muito comum, né? Quando acontece uma venda na empresa, o que acontece muitas vezes? Os colaboradores dizem assim, eita, lá vem mais trabalho. A empresa já está por aqui de trabalho. Chegou uma nova encomenda, como é que a gente vai conseguir entregar isso? Isso é muito comum nas empresas pequenas e médias. As pessoas já estão sobrecarregadas e chega uma encomenda nova, elas veem as pessoas que não estão lá na frente, as pessoas que mais envolvidas com a entrega, há uma tendência que elas vejam, pode acontecer, elas verem a venda como algo negativo. Veja que contrassenso, né? Porque é mais trabalho para ela. Quando você está na frente, alinhado, você é o dono da empresa, elas observam você o tempo inteiro. Elas vão ver que isso é prioridade e vão se alinhar, elas vão ficar alinhadas com essa prioridade e, naturalmente, parece que acontece uma mágica, é uma mágica mesmo, há um alinhamento direto dos seus colaboradores também com as vendas. Parece que ali no dia a dia, quando eles falam com os clientes, quando eles falam com as pessoas fora da empresa, parece que eles vendem também, eles ficam cada vez alinhados mais com o seu discurso e a empresa, por isso, ela passa a vender também. Como é que eu observei isso? Entrevistando pessoas, empresas que eu ajudo, conversando com elas no dia a dia, porque quando nós fazemos uma abordagem de risco, nós precisamos conversar com as pessoas que estão na empresa. E isso é uma observação que eu vejo, que as pessoas começam, quando o empresário está lá na frente, elas começam a ver a venda como um negócio essencial, porque o dono da empresa está fazendo isso. Segundo, um alinhamento, vem aquilo com uma prioridade muito grande na empresa. E a terceira razão, importantíssima, é que o cliente, ele adora, numa pequena ou média empresa, o cliente adora quando você vai lá vender para ele. Ele não gosta quando você manda vendedor, ele gosta que você vá lá vender para ele. E quando eu falo cliente, é o cliente certo, né? Porque você não deveria ir lá, pode acontecer também, mas preferencialmente, quando você se desloga para uma empresa para vender, quem lhe recebe na empresa deveria ser a pessoa que tem alguma capacidade de decisão.
não pode ser uma pessoa que não tem decisão nenhuma, porque senão não vai tentar você ir lá. Mas isso acontece também, aconteceu, e acontece muito comigo. Às vezes eu vou numa empresa vender, eu vou lá e quem me recebe não é a pessoa que toma a decisão, mas o ideal é que seja a pessoa que toma a decisão. Então o cliente, ele adora que você vá lá. Primeiro, porque ele se sente valorizado, ele percebe que você tem domínio no assunto. Teve um cliente que disse assim, eu depois eu tomei conhecimento, eu vendi para uma dessas, muito só. Desculpa, numa dessas minhas vendas, eu vendi para um cliente que depois me confidenciou que o sócio lá tinha comprado de mim, né? Porque ele disse assim, puxa vida, se o dono da empresa sabe tanto desse assunto, imagina os colaboradores dele. Ou seja, veja, né? Se eu sou dono da empresa, que eu devia estar mais preocupado com outras coisas e não com o serviço propriamente dito, eu conhecia tanto, imagina os colaboradores. Ele comprou de mim, ele confidenciou lá depois por conta disso. Ou seja, o cliente adora que você lá... Aliás, quando um cliente compra de uma pequena ou média empresa, ele tem uma expectativa muito grande de ser atendido pelo dono. A expectativa dele é essa, não ser atendido por... Ele quer falar com o dono. Esse é o seu diferencial como pequeno ou médio empresário. É você estar lá na frente dele. Outra coisa, não sei se já aconteceu com você, mas um cliente maior, ele sempre fica mais desconfiado se você tem capacidade de entregar para ele ou não. Estou fechando com você um projeto grande. E será que você vai ter capacidade de me atender? Você é uma empresa média, né? Pequeno, médio, sei lá. E você, dono da empresa, estando lá na frente, você fala com muito mais propriedade, né? Da sua capacidade é você que está dando lá, né? Batendo na mesa, dizendo que você realmente é capaz. Então, essas três razões têm uma potência muito grande. Você tem domínio completo, você mostra que é prioridade para a sua equipe e também para terceiros, parceiros, e você faz isso diretamente para o cliente. Ok? Precisa de motivo ainda para vocês, convencer vocês ainda que esses motivos são suficientes para vocês estarem lá na frente ou não? O que vocês acham? Lucas, o que você me diz aí? Para a gente triplicar essas vendas aí da iFantasy. É isso? Ou vão me contando aí se vocês ficaram convencidos ou não aí se esses motivos são suficientes. Ok? E é isso. A decisão agora é a seguinte. Vocês precisam decidir se vocês querem realmente fazer com que as vendas cresçam. Porque, de novo, pode parecer que não tem lógica essa minha pergunta, né? Então, todos vocês vão dizer, mas por que eu estou aqui? É claro que eu quero que minhas vendas cresçam. Você quer que as vendas cresçam, mas o crescimento ele traz para nós, como empresário, alguns receios, porque crescimento implica uma série de sacrifícios, não é verdade? Você vai ter que se sacrificar tempo, investimento, sua vida pessoal muitas vezes, para que sua empresa dê uma alavancagem, cresça. Crescimento não vem de graça, não é verdade? Então, às vezes nos assusta o crescimento. Outra coisa, você também pode se perguntar assim, aquela pergunta que é, será que eu serei capaz de fazer as entregas? O Federal está falando aqui comigo que eu vou aumentar minhas vendas em 3 vezes. Será que eu vou conseguir fazer as entregas? Então, esse é o medo que eu tenho de crescer as vendas. Claro que você precisa vender com, digamos assim, pelo menos saber o que é que você vai fazer. Né? Você precisa tratar internamente isso para saber como é que você sai de uma situação como essa, que é uma situação maravilhosa, né, se você triplicar. Mas esse é um receio que também que acontece. Você está dizendo aqui, Lucas, isso acontece com frequência conosco, temos um produto muito bem elaborado, e às vezes perdemos negócio para outros grandes players do mercado por questão do tamanho da empresa. É isso aí. Bom, eu que dizia para vocês o seguinte, eu sou cliente do Lucas, né, Lucas? Eu tenho lá com o Lucas o meu site, ele faz a hospedagem do meu site, ele dá manutenção do meu site. Eu tinha até pouco tempo atrás todo esse trabalho de manutenção do meu site e também da hospedagem dele com um grande player do mercado. Eu não estava satisfeito com isso.
e eu resolvi transferir isso tudo para uma empresa menor, que eu sei que o Lucas tem uma empresa menor. Para ele, eu resolvi transferir, eu tive uma indicação boa do Lucas, da Fantasy, e resolvi transferir o meu serviço para ele. Eu saí de um Glenn Player, veja que coisa interessante, porque eu não estava muito satisfeito com isso, não era nem com o preço dele, mas porque eu demorava, eu me sentia muito bem atendido. Eu não falava com o dono da empresa, porque era um Glenn Player. Eu queria falar com o dono da empresa, eu queria que as coisas fossem mais rápidas. Eu resolvi, então, trocar, passei a fazer a hospedagem com o Lucas. E eu confirmo, né, isso que ele está dizendo. O serviço dele é muito bom. Não estou fazendo aqui nenhuma propaganda da iFantasy. Veja, esse nosso conteúdo aqui, a nossa ideia aqui é realmente trazer informações para que vocês aprendam. Então, a iFantasy realmente tem um serviço muito bom. Eu me surpreendi da velocidade dele. Eu falo direto com o Lucas, ele é o dono da empresa, e ele me responde muito rápido. Ele tem um conhecimento muito grande do negócio. Estou repetindo, viu, pessoal, os 3 motivos. Ele, primeiro, tem um conhecimento enorme, ou seja, primeira condição, quando ele me vende alguma coisa, eu percebo que ele conhece, ele sabe o que ele está me vendendo. Então, eu tenho uma tendência a comprar dele. Ele mostra que a prioridade é vendas, porque sempre que eu peço a ele alguma demonstração, produto novo, ele responde muito rapidamente às demandas de vendas. Então, eu percebo que isso é prioridade para ele. Essa é outra coisa que me deixa alinhado o tempo inteiro com ele, tem essa capacidade, né, de vendas. Então, assim, é isso que acontece na prática. Eu estou dando um exemplo concreto agora que me levou a fazer uma mudança como essa. Não é? Para uma empresa menor, eu estava uma empresa muito grande, e esse é o diferencial. Outra coisa, né, a terceira razão, é ele que me atende. Eu acho que até agora, eu nem sei se eu falei com outra pessoa da empresa dele, ele me atendeu na maior parte dos casos. Não tem coisa melhor do mundo do que você falar com o dono da empresa e ele atender. Você quer isso, e eu cada vez pretendo comprar mais deles, se as coisas continuarem, se ele continuar atendendo essas 3 condições. Tá? De novo, é um exemplo. Se vocês, que estão do outro lado me ouvindo, trabalharem essas 3 condições, você vai também aumentar as suas vendas. É quase, pessoal, que uma garantia, né? Claro que garantia é uma palavra forte, né? Porque sempre há um risco disso não acontecer. Mas se você atender essas 3 condições e você não vender, me avisa. Aliás, vamos conversar antes sobre isso. E me avisa porque eu quero entender o que aconteceu. Aqui está o multi-office, dizendo que esse é um dos nossos diferenciais, tanto eu como Marta. Marta é sócia de Sarinho, né? Estamos sempre colocando à disposição dos clientes toda a nossa experiência, apoio e poder de decisão, vendemos bem sempre, apesar de toda a concorrência predatória. É isso aí, Sarinho, é isso aí. É isso aí. Esse é o nosso diferencial como pequeno e médio empresário. Vender nós mesmos, por essas 3 razões que eu falei. Então, é isso, tá? Estou me encaminhando aqui para abrir só para perguntas e respostas, mas é isso, é preciso vencer esse medo de vender, tá? Tem que vencer, vou repetir, tem que vencer o medo de vender, a gente tem medo de vender, porque não pode ser que não entregue, um ramo como o do Lucas, o meu também, TI, a gente fica, será que vou conseguir? E também o receio do sacrifício pessoal mesmo, porque isso mesmo traz. Mas se você quiser vender e atender essas condições, se você tomar essa decisão, as chances de... E, de novo, não quer dizer que você não tenha que ter vendedor, você pode ter vendedor, você só não pode delegar, você só não pode deixar que o melhor vendedor não seja você. Você pode ter 10 vendedores na sua empresa, mas dos 10, o melhor tem que ser você. Sempre. Sempre. Porque se você se afastar, a chance que as vendas caiam é muito grande. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Infelizmente, os grandes players do nosso ramo deixam muito a desejar. É isso aí. Mas tá aí, Lucas. Eu saí de um grande player, tá? Falando um caso concreto meu, eu saí de um grande player, fui para uma empresa menor,
e estou mais satisfeito do que eu estava na empresa maior e não pretendo mudar, porque então é isso, entendeu? É uma relação direta, como eu estava falando antes. Tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui mais alguma informação que eu pulei. É isso, né? Você pode até delegar, mas... E aí, é preciso que vocês, eu digo nós, vocês eu estou generalizando, sem conhecer a fundo aí o desempenho de vocês, como vendedores. É preciso fazer uma trajetória semelhante à que eu fiz, essa experiência me diz isso, que é me tornar um vendedor. Me tornar. Eu preciso me desenvolver como vendedor também. Estudar sobre vendas, ler sobre vendas, participar de cursos. Eu fiz vários cursos de vendas, Solution Selling na Microsoft. Você imaginar, fiz um curso com uma empresa aqui em São Paulo, top, um curso de 1 ano e meio sobre vendas, assim, sabe? Que ensina desde cold call, né, que é aquela ligação que você faz a frio, até qualificação. Isso eu estudei muito. Então é preciso que você estude isso com seriedade, com afinco, a vida inteira. Não pode parar de estudar venda nunca. Participe de seminários e, depois disso tudo, cai em campo para vender. Venda o tempo todo. Do seu tempo na empresa, 50% tem que ser para vendas. 50%, no mínimo, tem que ser para vendas. Tem que dar um jeito das coisas outras todas acontecerem, a não ser que eu esteja falando aqui com uma grande empresa do outro lado, que eu não conheça todo mundo que está do outro lado. Mas se eu estiver falando com uma pequena média empresa, 50% do seu tempo, no mínimo, tem que ser para venda. Então, se você estiver sentado na sua mesa e você não estiver usando 50% do seu tempo para vender, você não vai triplicar suas vendas. Pode ser até que triplique, né? Essa não é uma ciência exata, certo? Porém, se você fizer isso que eu estou dizendo, a chance de você triplicar aumenta significativamente. Então, se desenvolva. Até trouxe aqui um livro, vou até mostrar para vocês, não sei se dá para ver. É um livro que eu gosto muito. Dá para ver? Dá para ler aí? A Bíblia de Vendas. É um livro bem básico, tem aqui uma receita toda rabiscada aqui, né, que eu já li esse livro. Tem vários outros livros, tem Negociando com o Diabo, tem vários outros livros de venda, mas eu gosto muito desse livro, porque ele é um beabá, como o nome diz, Bíblia de Vendas, é um beabá bem pé no chão e bastante eficaz. Esse cara, o autor, que é o Guiton, ele também tem um site, vocês podem colocar lá no YouTube e pesquisar mais sobre ele, mas o livro, eu aconselharia a comprar esse livro já. Eu diria para vocês que seria um bom começo você comprar esse livro e começar a ler, tá? Sem prejuízo de começar a vender amanhã. Não, agora primeiro eu vou estudar tudo sobre vendas para começar a vender. Não, você está sentado aí como empresário porque você já sabe vender. Se você não soubesse vender, você não estava sentado aí como empresário. Você pode se tornar um vendedor melhor, senão você não estava aí, sua empresa nem existia. Então não espere, já cai em campo para vender, mas esse é um livro bom para começar. Ok? Tem mais aqui. Já encomendei o meu livro na Amazon. Muito bem, Mirela, ótimo. Encomende que chega rápido, a Amazon trabalha rápido e você vai adorar o livro. Depois você me conta aí nas nossas mentorias, nas nossas conversas, se você gostou ou não do livro, ok? Pessoal, estou me encaminhando aqui para o final, mas abro agora para, não que não tivesse aberto antes, estou vendo aqui se eu esqueci de alguma coisa, mas acho que não. Abro agora aí para perguntas e respostas e tenho muita convicção, no que eu acabei de falar e se vocês fizerem o que eu estou dizendo e não der certo, me avisem, porque vai entrar aí de novo, né? Me contactem aí pelo Facebook, vou deixar aqui também meu e-mail para que vocês, deixa eu escrever aqui,
para que vocês, para quem não tem meu e-mail, para que vocês mandem aqui contato, para tirar mais dúvidas. Deixa eu ver se escrevi certo aqui. Me manda dúvidas aí que vocês têm sobre e-mail também. Se quiserem trocar uma ideia antes sobre esse encaminhamento, né? Se vocês realmente decidiram aumentar as vendas, sobre o encaminhamento disso, me avisem que a gente... Será um prazer ajudar aí vocês. Esse é o e-mail para vocês entrarem em contato comigo ou pelo Facebook. Ok? E aí? Atendeu as expectativas de vocês? O que é que vocês acharam? Bateu aí eles que vocês esperavam? Concordaram, não concordaram? Carlos Leitão, obrigado, estava precisando desse FO, né? Dessa força. Muito bem, Carlos. É bom saber que ajudou e Caicã para vender. Compre o livro, se você já não... E manda brasa, qualquer dúvida me avisa. Certo, pessoal? Dúvidas mais? O que é que vocês me dizem? Lucas, hoje é terça-feira. Lucas, amanhã você já está sentado lá vendendo 50% do tempo amanhã em vendas ou não? Mirela, muito bom sempre. Obrigado, Mirela. Mirela, você já vende aí, você já é aquela vendedora, já está cumprindo sua cota de 50% ou mais, né? Foco, é isso aí. É isso aí, Carlos. Foco, é isso aí. Foco está em outra fragilidade, que é a fragilidade da decisão. Para você decidir melhor, você tem que ter foco. Assim como questões relacionadas a esse receio que a gente tem de não conseguir entregar, né? Tem relação com a gestão, com a administração da empresa. Isso também está numa fragilidade que eu chamo de fragilidade do gestor, fragilidade da administração. Como é que você lida com essa fragilidade para você reduzir esse receio de crescer. Lucas Otederal do Grande Live, agradeço a sua passagem de conhecimento, nos vemos em breve. Muito bem, Lucas, quero ver você... Olha, a Mariela está fazendo mais de 50%. Maravilha. Quero ver você amanhã, viu, Lucas? 50% das vendas, viu? Pode ser depois de amanhã, não. E tudo certo, amanhã manda brasa, é isso aí, é isso aí. Metas de vendas, viu? Quem não tem meta de venda, já bota lá. 50% de crescimento nas vendas. Ok, pessoal? Posso me despedir de vocês? Um abraço, então, e boa sorte. Até a próxima live. Essas lives vão ser a cada 15 dias, tá bom? Depois eu mando para vocês qual vai ser o conteúdo da próxima live. Um abraço, obrigado pela atenção, viu? Um abraço.